E aí, meu oitavo ano? Como é que vocês estão, beleza? Vamos lá, vamos falar aí de mais um capítulo, de mais um livro, livro 3, falando sobre, dando continuidade, na verdade, às características americanas, beleza? O capítulo que a gente vai falar vai tratar sobre alguns aspectos da América Andina. E aí eu quero que você pare e recorde na sua cabeça o processo de regionalização, que é o ato de criar, de identificar uma certa região de acordo com algumas características específicas que nessa região contém. No Brasil, por exemplo, só para a gente relembrar, nós temos 5 regiões administrativamente falando, que são regiões que agrupam estados com características semelhantes. Características essas demográficas, econômicas, culturais, históricas, físicas. Então, alguns desses aspectos acabam sendo responsáveis por regionalizar, ou seja, por criar determinadas regiões de maneira bem específica, beleza? E aí, nós temos no Brasil também, só para relembrar, as características geoeconômicas. Temos 3 regiões dentro do mesmo país: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas, esquece o Brasil, por enquanto. Vamos falar de América Andina. A América Andina, essa que é formada por 6 países: Bolívia, Chile, Peru, Venezuela, Equador e Colômbia. 6 países que são cortados, vamos dizer assim, pela Cordilheira dos Andes. Daí o nome de América Andina. São países que têm essa regionalização específica mediante alguns dos aspectos que eu falei. Aspectos culturais, econômicos, demográficos, históricos e físicos. Então a gente agrupa algumas dessas características específicas dentro desses países que são semelhantes nesses conceitos, e aí por isso temos mais uma regionalização na América, que vai ser a América Andina. Mas, quando a gente fala de aspectos físicos, aspectos naturais, a gente vai falar principalmente sobre o fato de esses países estarem cortados. Países esses que fazem parte da Cordilheira dos Andes. E aí eu quero que você lembre, mais uma vez, aquilo que a gente estudou nos anos anteriores a respeito de aspectos físicos, especificamente falando de relevo. O relevo, ele é toda e qualquer estrutura que se sobressaia na superfície da Terra. E nesse caso é o choque entre 2 placas tectônicas. Placas essa, a de Nazca e a placa sul-americana. Inclusive essa placa que o Brasil está todo ele em cima. Então, quando há um movimento convergente dessas placas, nesse caso, a placa de Nazca, ela desce e a placa sul-americana, ela dobra. Então, há um dobramento ou um soerguimento de uma ou de 2, no caso, nesse caso de uma placa, que acaba saindo da superfície. E aí, por conta disso, nós temos uma formação de muitas montanhas. E uma cadeia de montanhas nós conhecemos como cordilheira. Cordilheira essa que é a Cordilheira dos Andes. Então, o relevo nessas áreas vai caracterizar diversas mudanças, principalmente nos aspectos físicos dessa região. Leve em consideração que quanto mais alto for, menor é a pressão atmosférica, menor vai ser a retenção do calor e maior vai ser o frio. Algumas das áreas mais altas da Cordilheira dos Andes chegam a 4.000 metros de altitude. E aí você para e pensa, caramba, 4.000 metros é muito frio, né? Mesmo que essa região ela esteja muito próxima à linha do Equador, a questão altitude ela vai se fazer predominante a questão latitude. Aí os aspectos físicos que a gente já tinha visto em relação ao clima, os fatores climáticos. Nesse caso, a altitude ela vai se sobrepor à linha do Equador, que teoricamente deveria ser mais quente, mas nessas regiões de elevadas altitudes, isso vai acabar sendo indiferente. Leve em consideração a questão da pressão atmosférica. Então, nessas áreas, nós teremos um frio extremo, áreas com montanhas congeladas o ano todo, que nós chamamos de neve eterna.
Essa região ela também sofre com muitos terremotos e muitos vulcões. Haja visto que são duas placas que estão num contato constante e por esse motivo, de vez em quando, dá aquela leve tremidinha. E aí a gente sabe que um dos aspectos que acontece são os tremores, são os abalos sísmicos que acontecem abaixo da crosta e que consequentemente acaba tremendo algumas dessas áreas específicas na superfície. Então, isso vai acabar influenciando na questão do clima. As massas de ar, em alguns lugares, elas acabam não sendo beneficiadas por conta disso. Então, algumas dessas massas de ar acabam não conseguindo passar por conta do relevo que é muito montanhoso. E aí, por esse motivo, nós temos áreas de um lado muito úmidas e do outro lado muito secas, com características específicas aí voltadas a essa questão desértica, como no Chile, por exemplo. Um outro fator que vai acabar influenciando isso são a questão do degelo em áreas mais baixas. Uma vez que em áreas mais baixas, geralmente em planaltos, entre montanhas, a montanha congelada ela acaba derretendo nas partes mais baixas e acaba causando uma umidificação naquele solo, que por sua vez, por estar próximo à linha do Equador, é muito quente e nesse caso vai ser mais úmido, caracterizando um solo mais fértil, que são as chamadas áreas de altiplanos, que são alguns planaltos entre algumas dessas áreas específicas. E o solo mais fértil vai estar nos grandes vales que estarão entre essas áreas, porque nem só de altas montanhas vive uma cordilheira. Entre uma montanha e a outra existem vales muito baixos, no caso com grandes profundidades, que vão caracterizar aí uma área de baixa altitude entre algumas dessas montanhas. E aí nós temos um solo muito fértil, propício a essas características climáticas, consequentemente essas características climáticas, e propício a uma utilização muito boa na questão da agricultura. Beleza? Mas aí a gente fez um apanhado bem rapidamente sobre algumas dessas características físicas da América Andina, e aí na aula online a gente vai tratar de desenrolar o restante das coisas sobre aspectos da população, no caso demográfico, econômico, entre outros fatores. Beleza? Então, mais uma vez que eu falo, não deixa de estudar, não esquece de colocar seu nomezinho aí nos comentários para valer a sua presença e o seu ponto, e aí a gente desenrola melhor na aula online. O conteúdo, dando continuidade a isso aí. Fechou? Então, beijo no coração e a gente se vê na aula online. Valeu!